Esse vídeo é para você aprender a arte de dizer não e como isso vai lhe ajudar muito a ter uma vida mais tranquila. Quando eu tinha 15 para 16 anos, minha vida era muito agitada. Eu estudava integral, ou seja, de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 5 da tarde eu estudava, passava na escola. E quando eu terminava essas atividades de estudos, eu tinha outras atividades de responsabilidades. Então, tipo, eu ajudava na União, fazendo regência e mestrando a União de Adolescente, que é o grupo de adolescentes da igreja. Eu também tinha meus compromissos com a orquestra. Eu tocava em uma orquestra numa igreja Apolo. É uma outra igreja, só que é uma igreja maior, vamos dizer assim, que é o centro daquela região, daqui de Recife. Então, do bairro, pronto. Uma igreja que junta todo o bairro. Então, é chamado de Polo aqui em Recife, dentro da minha denominação. Então, eu tocava na orquestra dessa igreja e ajudava na igreja mais perto da minha casa, uma igreja pequenininha, aquela igreja de rua, podemos dizer assim. Então, tinha essas duas atividades e enquanto isso, eu também dava aula para os pré-adolescentes na escola bíblica dominical durante o domingo. Ou seja, vamos resumir meu dia. Chegava na segunda-feira, terminava a escola, tinha estudo da União à noite. Na terça-feira, tinha os cultos para ir para a igreja. Na quarta-feira, a União formava em outro culto. Na quinta-feira, tinha outra atividade da União. Na sexta-feira, uma outra atividade para fazer. Na terça-feira, na verdade, eu tinha ensaio para poder ir na terça-feira. Aí na sexta-feira tinha outra atividade da União. Aí no sábado tinha ensaio da União, tinha alguns estudos e algumas saídas para outras congregações da União. Dia de domingo tinha a escola dominical, à tarde evangelização e domingo à noite culto normal, né? O culto de domingo. E voltava esse ciclo. Então minha vida era completamente agitada. Então eu conseguia organizar minha vida durante esse período. Mas o que acontece? O que eu mais aprendi nesse período foi o seguinte: mesmo que você tenha capacidade de fazer, mesmo que você tenha força de vontade e queira ajudar alguém, você não vai conseguir abraçar o mundo com as mãos. Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa saber aquilo que você precisa fazer e aquilo que você não vai conseguir fazer. Então, aprender a dizer não às situações. Acontecia muito de irmãos necessitarem de alguma ajuda minha, de algum auxílio meu, e eu, para querer ajudar aquele irmão, assumir uma responsabilidade, assumir um compromisso com aquele irmão de fazer alguma coisa, mas eu não tinha tempo. Isso, quando eu percebia, eu acabava prejudicando meus estudos, eu fiquei sobrecarregado. Então eu precisei sair, por exemplo, da IBD porque eu não conseguia estudar para a IBD. Eu precisei sair da maestria da União porque eu não conseguia estudar a União, desculpe, gente. Estudar para a União, estudar para os ensaios. Por quê? Eu estudava integral e eu precisava revisar os assuntos da escola. Então, quando chegou nesse período assim mais puxado, mesmo que os estudos pegou, eu não consegui estudar. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Primeiro, por que dizer não? E o segundo, como dizer não, que é um dos pontos mais importantes. Então, vamos lá. Eu separei alguns pontos aqui. O primeiro ponto, por que não devemos dizer não? O não é referente a várias atividades. Por exemplo, a gente pode amar várias atividades, mas a gente não vai conseguir dizer todas elas. Ou a gente vai conseguir fazer elas, mas algumas vão ser negligenciadas. Ou seja, eu dava conta de algumas coisas na igreja, mas eu negligenciava algumas coisas de estudo e acabava tendo notas baixas por causa disso. Mas era porque eu não conseguia focar. Eu assumia mais responsabilidade do que eu conseguia fazer. Então, eu não conseguia literalmente gerir. E isso gerava muitas coisas dentro de mim. De acordo com o estudo que eu li, dentro do Psychology Today, significa assim: a dificuldade de dizer não pode gerar uma exaustão emocional e uma perda de controle para a própria vida. Porque a gente quer ajudar demais e acabando querendo ajudar demais os outros, a gente acaba se prejudicando e não ajudando a gente mesmo. Se a gente tenta fazer tudo, a gente negligencia as coisas que são principais na nossa vida. Você precisa ter tempo de descanso, tempo da sua mente descansar. Você não é um robô. E eu queria viver essa vida como se eu fosse um robô, fazendo várias coisas, mas você não é. Você vai negligenciar algumas coisas. E isso, até hoje, é difícil pra mim. Porque eu, querendo ou não, eu foco em algumas coisas e acabo negligenciando. Minha esposa, graças a Deus me abençoou com uma esposa, que sempre quando eu tô negligenciando alguma coisa, ela chama pra conversar e, amor, olha, precisa melhorar nisso aqui. Olha, amor, tá focando demais nisso aqui, tem que fazer isso aqui. Olha, amor, aqui tá dando tempo demais.
Vamos diminuir o tempo aqui e fazer isso aqui. E a gente vai conversando, vai dialogando, vai fazendo isso para melhora e construção de um. E eu ajudo ela na mesma coisa, mas é sempre bom. E muitas vezes a gente não vai ter o feedback de outras pessoas. A gente vai ter que quebrar a cara para aprender. Então você aprender a dizer não é fundamental. Porque dizer não ajuda em 3 pontos que eu vou citar aqui. Preserva a sua saúde mental. Evita o esgotamento físico. Mantém os limites saudáveis do seu relacionamento, ou de até onde você pode ajudar as pessoas. Dá um limite assim, olha, eu consigo ajudar nessa aqui, mas essa aqui eu não consigo, eu preciso focar nessa aqui. Quarto ponto, você consegue manter o foco no que realmente importa e que é necessário para você fazer. E o quinto, você alinha suas ações e com os seus valores. O que acontece? Muitas vezes a gente não consegue dizer não porque é uma pessoa muito querida e tal, a gente tem medo de magoar. Mas aquela pessoa tem que também compreender que você não consegue fazer todas as coisas. Então, a gente acaba pensando mais no outro e não pensando na gente só. Mas é necessário que a gente, pra gente fazer coisas bem, a gente tem que estar bem. Então, se você não consegue estar bem, estar calmo, é necessário tirar um tempo de descanso. Deus criou o dia, a Terra e o Universo em 7 dias. E no 7º ele descansou. Para demonstrar, não porque Deus precisa de descanso, mas para demonstrar e dar um exemplo para nós, que para a gente também é necessário ter o tempo de descanso, ter o tempo de pausa, o tempo de acalmou. Então Deus faz isso com a gente para mostrar de exemplo. Então se o próprio Deus deu de exemplo isso no 7º dia descansar, ele se deu descanso, não que ele precisava mais para dar de exemplo, a gente também precisa de descanso. Então você vai precisar dizer não para você conseguir preservar muitas coisas na sua vida. E esse alinhar os seus valores, alinhar as suas ações com os seus valores. Esse ponto aqui que eu acho muito integrante. Muitas pessoas não sabem dizer não por causa de pressões sociais. Ela está em grupos e ações sociais que pressionam ela a tomar e fazer atitudes que vão de encontro à integridade e à honra dela, os valores. É o famoso Maria vai com as outras, como a gente fala, né? Ele vai porque tá no grupinho e começa a fazer coisas, mas não é a personalidade dele. Aí a pessoa diz, olha, tá se perdendo porque se juntou com gente errada. Porque não sabe dizer não. Muita gente entra nas drogas porque junto com pessoas, aquele ciclo social começa a usar drogas e ele por um vínculo social de querer aparecer naquele grupo, de vez de dizer não, eu não vou usar, ele começa a utilizar drogas. Isso começa com bebidas, farras. Então, isso pode acabar deturpando completamente um ser humano, destruindo o ser humano, por ele não saber dizer não. Não dizer não aos seus desejos e dizer não a outras pessoas que podem querer destruir elas. Então, destruir no caso a gente, né? Como eu falo de nós. Então, o dizer não é muito importante, você aprender a dizer isso. E agora entramos num ponto fundamental. Por quê? Dizer não permite você demonstrar para o outro que você tem um foco e que você vive num propósito, que você tem valores, que você tem honra. Muitos crentes aí que se dizem crentes não praticam valores cristãos porque estão no grupo e quer se socializar, quer estar inserido naquele grupo, mas não se encaixa muito bem naquele grupo. Mas é por ele que ele se encaixar, ele deixa seus valores, não diz não aos valores e diz sim a que os outros impõem para eles. Então vamos lá. Steven Jobs fala uma frase muito importante sobre foco. Veja como é interessante. Algumas pessoas acham que o foco significa dizer sim para uma coisa que você irá focar. Mas isso é exatamente o contrário. Ter foco significa dizer não a centenas de outras ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Ou seja, você ter foco não é você simplesmente se concentrar em algo que você está visível aqui. Ah, vou me concentrar aqui nessa parte da parede. Não. Ter foco é dizer não a todas as outras partes da parede que você poderia tocar para focar nessa. Ter foco é abandonar ideias, oportunidades que vão surgir para continuar seguindo o seu propósito e seus valores. Muitas vezes, muitas coisas vão desviar a gente do nosso propósito, desviar a gente dos nossos valores, porque não estão alinhados com isso. Mas a oportunidade é muito boa, a chance de ter mais dinheiro, de ter mais riqueza, mas às vezes são tentações que a gente deve dizer não. Não está alinhado com o meu propósito, não está alinhado com o meu valor, então não vou fazer isso. Eu vou fazer aqui, nesse caminho. Então, agora que você entendeu por que você deve dizer não, você deve agora entender como dizer não.
Dizer não é simplesmente chegar assim, não. Às vezes, principalmente brasileiros, culturalmente fora, as pessoas já chegam a falar não curto e grosso. Mas nós brasileiros não somos curtos e grossos. Nós temos uma linha ética e educada de como se portar e como falar. E por causa disso, a gente tende a ter alguns estigmas. Por exemplo, alguns estudos demonstraram que a gente superestima o quanto os outros vão se sentir magoados com o não. Então a gente, por ter essa cultura assim, a gente vai dizer, poxa, se eu disser não, essa pessoa vai ficar chateada, não vai gostar. E acaba cedendo. Mas é exatamente ao contrário. Muitas vezes aquela pessoa vai compreender porque ela gosta de você, ela vai lhe compreender empaticamente. Isso é uma superestima. Esse estudo eu peguei da Forbes, que se chama A Psicologia. Eu não consigo fazer uma tradução livre aqui, mas eu vou deixar qualquer coisa aqui na descrição, no primeiro link do comentário, esse link, para caso vocês queiram ler, tá certo? É só, se eu não lembrar, falem no comentário aqui que eu vou estar disponibilizando para vocês também lerem esse estudo. Então, a recusa, às vezes, não é mal compreendida, ela vai ser bem compreendida, mas você tem que saber como dizer. O sábio Salomão, já em Provérbios, e até a Bíblia, já nos estudos, dizendo o seguinte: Provérbios 15:1. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você precisa saber como falar. Se você falar curto e grosso, muitas vezes vai ser uma ofensa para aquela pessoa. Então você precisa saber como falar e como se portar. E eu vou deixar aqui algumas 5 técnicas para você aprender como falar isso. Primeiro, não basta dizer não, um não de curto e grosso. É importante você saber como o tom de voz você vai falar e como comunicar. Então a primeira coisa que você vai observar aí é o tom de voz que você vai falar. Então, usar frases como eu. Em vez de você falar um tom de voz para aquela pessoa assim, você vai falar frases como eu. Ou seja, falar sobre suas necessidades, sobre o seu foco, sobre o seu propósito, sobre sua realidade. Exemplo, a maioria das pessoas vão compreender melhor quando você é claro e honesto. Eu deixei um exemplo aqui. Eu entendo o que você está me pedindo, mas infelizmente não conseguirei fazer isso agora por esse motivo. Você ser claro com a pessoa. Olha, eu compreendo essa necessidade, eu compreendo o que você está falando, mas nesse momento agora eu não posso fazer por esse motivo. E eu não posso fazer. Deixar claro para a pessoa que você não está pensando, não pode fazer. O segundo exemplo é você evitar exageros de generalizações. Por quê? Desculpa, gente, é que eu tô acordei hoje gripadíssimo. Gripadíssimo não, isso é um exagero. Eu tô falando sobre exagero e acabei exagerando também. É só uma pequena gripe que vai passar em nome de Jesus. Então, evite exagero. Termos que são, por exemplo, muito abstratos, de tipo sempre, nunca, toda vez. Isso só fortalece sua argumentação. Isso fortalece uma argumentação pesada e pode fazer com que você entre em contradições futuras. Por exemplo, não, eu não posso fazer isso porque eu sempre faço assim. Aí um dia acontece uma situação que você precisou quebrar isso e aquela pessoa vai estar vendo. Ela vai dizer, ô gente, mas tu disseste que não fazia isso? Você acabou de cair em contradição e mentira. Aí é pior ainda. As pessoas vão achar assim pra você, tipo, não quis fazer por causa disso, porque é uma vontade. Que não sei. E vão começar a reclamar. Ou seja, não use esses exageros. Seja mais claro, por exemplo, nesse momento agora, eu estou com outras ocupações, não posso me comprometer com isso. Você deixa bem claro para ela, eu estou em outras ocupações, eu não posso compreender. Entendeu? Então você deixa claro para ela um motivo real, não um exagero, não é porque sempre eu estou ocupado, isso é mentira. Ninguém está ocupado sempre, nunca você consegue fazer algo, também é mentira, você consegue sim, toda vez, entende? Não caia nessa mentira, não cometa esse pecado. Tenha uma comunicação clara. Terceiro ponto, mantenha a calma e a firmeza. Por quê? Vão existir pessoas que vão pedir para você, só que essa pessoa vai começar a insistir muito. A gente vê nisso muitas situações de mendigos na rua. Ele vai pedir para você, ele vai começar a insistir, conta história triste. Mas muitas vezes essa história não existe. Ou existe e ele está exagerando, ou várias situações. Ou você também não pode ajudar naquela situação. Mas o que acontece? Você precisa manter a calma. Não fique se estressando, se exaltando, gritando. Porque aí você vai perder a razão.
Mantenha a tranquilidade nessas situações. Se teve dia que uma pessoa me insistiu para eu fazer uma determinada coisa por quase 1 hora e contava uma história, contava outra, e eu falava, certo, tudo bem. Aí tentava me comover, eu, tudo bem, mas eu não posso lhe ajudar nesse momento. A pessoa tentou e insistiu. Só que às vezes eu já vi pessoas que a pessoa insiste tanto que ela ou acaba cedendo ou se exaltando. Então não faça nenhum desses 2 pontos. Mantenha sua posição firme, diga que não pode, repita. E não se exalte, mantenha a tranquilidade. Mantenha seu tom de voz calmo, tranquilo. Para que a pessoa compreenda. Se você perceber que essa pessoa não está querendo compreender, não dê uma desculpa, mas simplesmente diz, olha, arranje alguma coisa para fazer e saia. Procure alguma coisa para fazer e saia. Deixe alguma tarefa, alguma atividade e simplesmente se saia do local. Tá certo? Então, um exemplo muito bom. Muito obrigado por esse convite, muito obrigado por lembrar de mim que posso fazer isso, mas infelizmente eu não poderei participar. Aí a pessoa começa a insistir. Aí você faz o seguinte, olha, tudo bem, eu compreendo, tá certo? Mas veja só, eu não vou conseguir lhe ajudar nesse momento, tá bem? Agora vou precisar me ausentar aqui para fazer algumas outras atividades. E você sai. Lembre dessas frases, se possível decore, porque na hora vai lembrar e você sai. Vamos lá. Se possível, e se você souber, ofereça soluções. É o 4º ponto. Por quê? Muitas vezes as pessoas vão buscar você porque você é a solução desse problema. Ou você sabe resolver, ou você sabe como resolver. Ou seja, você é que resolve ou você sabe como resolver. Nessas situações, se você estiver muito ocupado, então o que você vai fazer? Você pode já indicar a solução para a pessoa. Diga, olha, faz o seguinte, eu não vou conseguir te ajudar, mas você pode resolver isso fazendo isso. E dá um passo a passo para a pessoa. Se você não consegue, a pessoa não vai conseguir fazer esse passo a passo, você já indica uma outra pessoa. Olha, eu não vou conseguir te ajudar, mas ciclano, ou isso aqui, ou esse tal ponto vai solucionar esse problema. Você já resolve. E assim a pessoa vai sair melhor com o não que ela recebeu na cara. E por último, esse ponto 5 é muito importante. Pratique a escuta ativa. Antes de simplesmente chegar a pessoa e dizer não, escute o que a pessoa quer falar. Compreenda e depois você dá um não. Às vezes vai ser necessário, você já sabe que a pessoa vai pedir dinheiro, que a pessoa já está com plaquinha e você não vai conseguir ajudar, você dá um não. Mas se for uma pessoa que vai vir contar uma história, você espera, escuta a história, você vai dizer não, mas escute. Para que pelo menos a pessoa entenda que você ouviu ela e responda empaticamente. Compreenda a história, escute a ativa, ouça de verdade, compreenda o pedido e demonstre que você entende o pedido, que você compreende, mas que não vai conseguir resolver. Então você aprendeu hoje esses 5 pontos. Por que você não deve? Porque você deve dizer não a muitas coisas para a questão de prioridades e propósitos da sua vida e ter foco. E técnicas para você se sair dessa situação dizendo um não. No mais, seu futuro depende do que você aprende hoje, tá certo? Aqui no meu canal, vou estar deixando aqui para você se inscrever nesse card. Caso você deseje ter uma consultoria comigo de organização, gestão e planejamento, voltado para rotinas e dia a dia, o link daqui na descrição vai estar a minha consultoria e aqui vai ter um card para que você continue aprendendo aqui no meu canal. Até a próxima.